Olá, eu sou o Rodrigo, sou médico e dentista e hoje nós vamos falar sobre a diferença da cirurgia ortognática feita no SUS e nos convênios, pelos convênios dos hospitais particulares. A primeira diferença básica, pelo menos no hospital onde eu trabalho, é que esse hospital SUS é um hospital de urgência e emergência, isso é, ele recebe paciente o dia inteiro. Pacientes que vêm com infarto, traumatismo, politraumatismos graves, AVC, algumas doenças abdominais. Então, durante todo o dia e durante o período da noite, o hospital que funciona 24 horas com uma emergência aberta, ele recebe pacientes com certa gravidade. Dependendo do número de pacientes que o Hospital SUS recebe, pode ser que todos os leitos estejam ocupados na manhã seguinte. Então, aquele paciente que estava programado para fazer uma ortognática, que é uma cirurgia eletiva, isso é, o paciente está bem, ele não tem urgência ou emergência para operar, ele não vai perder a vida por causa disso, não está numa situação crítica, consegue se alimentar, ele tem uma deformidade, mas pode prosseguir com sua vida cotidiana, mesmo que não tenha operado. Nesse caso, em caso de falta de leito, o paciente não pode adentrar o centro cirúrgico para depois ter alta. Nesse caso, nós não teríamos onde colocá-lo após a alta, já que não existe um quarto, uma cama para que ele possa ficar. Já no convênio, nos hospitais particulares, a demanda por internação de pacientes graves é muito menor. Isso é, quando você agenda uma cirurgia, amanhã eu tenho uma ortognática, então o leito dessa minha paciente já está reservado para o dia seguinte. Por exemplo, quando eu faço uma cirurgia ortognática bimaxilar, maxila, mandíbula e mento, eu gosto de mandar o paciente para a UTI. Esse leito de UTI vai estar reservado para a paciente. Ela entra em cirurgia e após a cirurgia já tem o leito de UTI e no dia seguinte tem o leito de enfermaria. Essa é outra diferença do SUS. Normalmente no SUS o número de pacientes graves é muito alto e por isso a UTI também constantemente está lotada. Eu não tenho oportunidade de encaminhar os meus pacientes para a UTI no pós-operatório, o que não é uma demanda cientificamente exigida. A maior parte dos pacientes operados no Brasil e talvez no mundo, eles vão realmente para a enfermaria. Essa é uma conduta pessoal minha de querer mandar os meus pacientes que foram submetidos a uma cirurgia maior para a UTI. E isso eu tenho garantido nos hospitais particulares. A segunda diferença é que normalmente a enfermaria ou a hotelaria, que é o local onde os pacientes vão ficar aguardando a cirurgia ou para onde vão após a cirurgia, geralmente em hospitais particulares, tem uma qualidade melhor. Tá? O SUS como tem essa demanda muito grande, ele acaba sofrendo um desgaste mais rápido, a circulação de pacientes é muito grande. Já nos hospitais particulares, em geral, tá? Não quero nem falar de todos os hospitais SUS e nem todos os hospitais particulares, nós temos hospitais particulares que não são bons em relação à estrutura física e alguns hospitais SUS que são extraordinários em relação a essa estrutura. Mas, no geral, a estrutura de hotelaria dos hospitais SUS são inferiores aos hospitais particulares por conta do investimento e por conta da demanda, né? O SUS tem uma demanda altíssima e por isso essa diferença na hora de acomodar os pacientes, né? Em relação ao ar-condicionado, em relação à qualidade da cama, colchão, pequenos detalhes que fazem uma certa diferença. A terceira diferença diz respeito ao planejamento do paciente. Eu já fiz algum vídeo aqui sobre o planejamento 2D e o planejamento mais atual, que é o planejamento 3D feito em computador. No SUS, a cirurgia é de graça, o paciente não paga nada. No entanto, nem todos os pacientes têm vaga para fazer ortodontia no SUS. No Hospital Mário Gatti, nós temos a ortodontista lá e ela faz o preparo pré-operatório de alguns pacientes. No entanto, a demanda cirúrgica é muito grande e ela não consegue ter vaga suficiente para fazer ortodontia de todos os pacientes. Então, alguns desses pacientes eles vão para um ortodontista particular da sua escolha e tem que fazer um exame chamado documentação ortodôntica simples, que consiste em raio-x, análise cefalométrica, os traçados, as distâncias entre as estruturas da face e modelos de estudo em gesso. Após a realização desses exames, nós faremos o planejamento sobre essas radiografias, então é o planejamento 2D, nós não conseguimos ter a visão tridimensional do paciente e com essa documentação ortodôntica simples. E funciona muito bem. Eu já faço isso no Mário Gatti há mais de 10 anos e sempre temos bastante sucesso em todos os procedimentos que fazemos.
Já no convênio, no consultório, eu tenho um software 3D e dessa forma eu consigo ter uma visão tridimensional do rosto do paciente, inclusive com sobreposição de tecido mole. Então eu faço uma movimentação da maxila, por exemplo, eu intruo a maxila, jogo ela para cima, num paciente com sorriso gengival e trago a mandíbula para frente, paciente classe 2. Eu consigo ver isso tudo em 3D, se vai ter alguma interferência óssea, onde eu vou ter que tirar mais tecido ósseo, giro, vejo pela região posterior e consigo também estimar junto com o paciente as mudanças em tecido mole. O convênio paga tanto a tomografia como algumas vezes também o planejamento, mas isso não é uma regra. Muitas vezes o planejamento 3D não é pago pelo convênio e uma parte particular deve ser cobrada porque o investimento nesse software é muito alto. A quarta diferença é em relação aos materiais que são usados, placas e parafusos, serra, motores, brocas, porque nós precisamos literalmente fazer uma osteotomia ou serrar a mandíbula, a maxila, passar uma broca ali, porque nós temos que fraturar, promover uma fratura desses ossos para que eles possam ficar livres para movimentação antero, posterior, lateral, inclinar lateral. Então tudo isso é feito a partir de uma fratura desses ossos. No SUS, especialmente no Hospital Mário Gatti, onde eu trabalho aqui em Campinas, nós sempre dispomos de material de excelente qualidade. Muitos desses importados são conseguidos por licitação e pagos a preço tabela SUS. No entanto, em algumas vezes entra uma outra empresa com uma qualidade inferior e acaba promovendo uma redução na qualidade desses materiais. Mas, no geral, o material é muito bom. O que o SUS acaba não tendo em relação ao convênio é um motor piezoeletrônico, por exemplo, que é um motor mais moderno, muito caro, em que você consegue fazer osteotomia ultrassônica, o corte no osso, sem danificar nenhum tecido mole. Isso é importante, por exemplo, na diminuição da parestesia, ou a diminuição da sensibilidade que todo paciente vai ter no pós-operatório. O motor piezo ele acaba provocando ou não provocando um trauma em tecido mole, entre eles o tecido nervoso. Já no SUS nós dispomos de uma serra, que também é excelente, moderno, mas não tanto como o piezo é atualmente e não tem essas vantagens que o piezo possui. Agora vamos para um quinto ponto. No SUS, o paciente não paga nada, absolutamente nada, exceto os exames que ele vai ter que disponibilizar, documentação ortodôntica básica e, em alguns casos, como eu já disse anteriormente, o pagamento do tratamento ortodôntico, porque nós não temos ortodontistas suficientes para toda a demanda que existe no hospital. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando que o que a gente ganha ali, na verdade, os seus residentes, preceptores, é um bolo no final do tratamento, que eu sempre peço, o paciente leva se quiser, mas 100% dos casos nós ganhamos um bolo, porque eu peço para o paciente ao final da primeira semana, ou se ainda ele não estiver tão bem, ao final da segunda semana, que ele se levante da cama, vá até a cozinha e faça um bolo simples, bolo de caixinha, nada, não recebemos bolo comprado, mas um bolo simples mesmo. Esse é o pagamento, essa retribuição, que faz também com que o paciente se estimule a sair da cama e começar a pensar, olha, estou operado, estou no pós-operatório, mas eu percebi que eu consigo fazer algumas atividades habituais. E ele começa muitas vezes por esse bolo que ele faz ao final da primeira semana. Já no convênio, o convênio é pago, então o paciente muitas vezes ele tem que arcar com esse pagamento mensal do convênio para ter essas vantagens que eu citei anteriormente, mas existe um custo para isso e nem sempre esse custo é baixo. E alguns convênios, eles não liberam a guia para o cirurgião. Eles vão liberar o hospital, o anestesista, toda a medicação utilizada, o procedimento anestésico, os dias de internação em UTI e em enfermaria, mas muitas vezes não liberam a guia para o cirurgião. Quer dizer, se eu for operar por alguns convênios, eles não vão liberar o meu pagamento e eu estaria indo de graça, sem ganhar nada. Nesse caso, nós cobramos tanto o planejamento 3D quanto os honorários do cirurgião e do cirurgião auxiliar. Sempre que vamos para o centro cirúrgico, tem que haver 2 cirurgiões. Um ajuda o do outro durante a cirurgia, tem que ter muito afastamento, os tecidos têm que ser visualizados, tem que ser aspirados, secreção. Então, sempre 2 cirurgiões estarão juntos durante a sua cirurgia. Nesse caso, então, é feita uma cobrança, que muitos pacientes acham que é uma fortuna, que é muito caro, e não é bem por aí. É um valor muito acessível e a maior parte dos pacientes
concorda e acaba fazendo pelo convênio, pagando os honorários particulares sem que isso altere grandemente sua vida financeira. A sexta diferença é que no SUS nós temos uma fila, né? O número de pacientes a serem operados é grande. Ainda bem que no Mário Gatti essa fila não é tão grande. Geralmente os pacientes conseguem operar de forma rápida. O grande problema da gente é marcar a cirurgia para um dia e no dia anterior entrar um grande número de urgências e emergências e essa cirurgia ter que ser cancelada. Isso acontece com uma certa frequência, mas todos os pacientes que passam por isso conseguem operar na segunda ou terceira tentativa no máximo. Já no convênio essa fila não existe. O dia que está marcado, o paciente está pronto para a cirurgia, ele vai lá e opera, a não ser que ocorra alguma intercorrência com o cirurgião ou no centro cirúrgico ou com o próprio paciente. E por último, o convênio ele fornece um tratamento fisioterápico e fonoaudiológico. Eu acabei de receber uma pergunta de um assinante do canal do YouTube perguntando se há alteração da voz no pós-operatório. Isso sim, pode haver alteração da voz, porque vai haver uma alteração de posição de língua, de palato, de estruturas da orofaringe, região posterior da boca, e essa mudança pode sim alterar a voz e muitos pacientes acabam recorrendo ao tratamento fonoaudiológico. Eu acredito que todos os pacientes em pós-operatório de ortognática devem fazer fonoaudiologia e fisioterapia. E o convênio encaminha a guia para que seja liberado esse tratamento, que é pago também pelo convênio. No SUS, infelizmente, no serviço que eu trabalho, nós não dispomos desse tipo de atendimento. Então, muitas vezes também, quando é necessário, nós pedimos para que o paciente procure de forma particular ou encaminhamos ele para a rede básica de saúde para ver se ele consegue esse atendimento. Alguns conseguem, outros não. Ao final disso tudo, a escolha é individual. Vai depender de como o paciente vive, se ele tem convênio, financeiramente, se isso vai atrapalhar ou não a sua vida, se ele tem capacidade de arcar com todos esses custos, se ele está disposto a se submeter à cirurgia do SUS ou ao convênio. Cada paciente vai ter uma característica, uma demanda, e isso é que vai fazer com que nós escolhamos qual o local onde ele vai operar. Já aproveito esse vídeo para falar que o Hospital Mário Gatti ele opera pacientes da cidade e da região metropolitana. Muita gente do Nordeste, do Norte, Centro-Oeste e até aqui do Sudeste, muita gente de Minas Gerais, acaba perguntando como é que faz para vir para cá operar. Então, normalmente isso é feito para a cidade, para a região próxima aqui, e é feito contato via entre prefeituras. Uma secretaria de saúde encaminha para outra. E aí o paciente consegue adentrar na rede municipal de Campinas. Lembrando que esse tratamento é pago pelo município de Campinas. O SUS restitui uma parte dos tratamentos, mas não toda a quantia gasta. Então, por isso, a demanda da cidade é a prioridade do serviço e hoje em dia o que nós conseguimos realmente operar são munícipes e pessoas da região que têm essa rede de saúde integrada. Ao considerar tudo isso que eu falei, o mais importante é saber que o SUS oferece um serviço de alto nível, com excelentes resultados e está aberto a todos. Todos têm o direito de operar, da região aqui ou da região onde mora. Existem serviços de bucomaxilo espalhados pelo Brasil inteiro hoje. Então não tem desculpa, olha, eu moro nessa região e não tem esse serviço. Praticamente todos os estados, acredito que todos os estados do país fazem essa cirurgia pelo SUS. E realmente essa cirurgia faz a diferença na vida de muitos pacientes que não teriam condição de operar pelo convênio ou de forma particular. Então é um serviço que merece um grande voto de confiança, um empenho grande para que ele seja sempre mantido e preserve essa qualidade que ele tem até o momento. E em relação ao convênio, existem suas dificuldades também. Existe um escândalo muito recente da máfia das próteses. Você pode até ver, escrever no Google máfia das próteses, fantástico, vai aparecer um vídeo lá falando sobre isso, da relação profissionais com empresas que fornecem prótese, placa, parafuso, que vão fixar essas fraturas da cirurgia ortognática. Então é uma relação complexa também entre cirurgião, convênio, fornecedores de material. Ainda bem que isso vem se regulamentando, as pessoas que têm agido sempre de forma correta vêm se sobressaindo, mas isso geraria mais um capítulo de discussão, um vídeo falando só sobre isso. Tem alguns aí pela internet, vocês podem procurar também. Depois de tantos itens discutidos,
Se você gostou desse vídeo e foi importante para você e acha que pode ser importante para outra pessoa, por favor, compartilhe esse vídeo. E se você gosta de assistir vídeos sobre cirurgia ortognática, cirurgia da face, traumas da face, aulas de bucomaxilofacial, ou então sobre atendimentos de emergência e urgência, eu sou médico do SAMU também aqui em Campinas, assine esse canal. Quase todas as semanas, eu não ando com muito tempo, mas quase todas as semanas eu publico um novo vídeo sobre esses assuntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!